Voltamos, Brasil. WhatsApp liberado, 964-450532. Vamos falar agora sobre educação financeira, gente, com ele, que é palestrante, Thiago França, e educador financeiro. Então, a gente vai falar dessa importância, né? Como seria interessante, né? Maravilhoso se a gente tivesse a educação financeira nas escolas, né? Se a gente fosse preparado para lidar com o dinheiro, né? Se a gente pudesse conduzir as situações. Porque, na verdade, às vezes, primeiro, a falta de dinheiro, com essa escassez que está no mercado, né? E a gente chega numa situação que a gente não sabe tratar, cuidar do pouco que tem. Por isso que nós temos o Thiago França aqui. Vou falar um pouquinho sobre você, Thiago, e já estou liberando o WhatsApp para vocês, viu, gente? Olha só, uma pessoa comum que viveu até os 30 e poucos anos sem educação financeira, quando percebeu que tudo que ganhava, gastava, não sabia como isso acontecia. Isso acontece com todo mundo, viu, Tio? Decidiu aderir à habilidade de controlar seus gastos e planejar suas finanças. E a partir daí, sua vida tomou um outro rumo, tá? Deu um tempo na música e encontrei a educação financeira, sua missão de vida. E é ajudar o máximo de pessoas possível a se organizarem financeiramente, viu, gente? Olha só, para que deixem de perder os seus casamentos, seus sonhos, pela falta disso, deste controle, desse estudo mesmo, né? Bem-vindo, tudo bom? Obrigado. E aí, fala pra gente um pouco da educação financeira, que pra você é a sua vida agora, né? Hoje eu digo que eu não escolhi falar de educação financeira, ela que me escolheu. Por quê? Você era um gastão? Eu era muito gastão. E como praticamente todo cidadão brasileiro, a gente não tem isso culturalmente, né, enraizado. Não tem. Então a gente não ouve nossos pais, nossos avós falando porque a gente tem que poupar e muito menos que a gente tem que investir. Então a gente vai viver na vida tipo Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar até ver onde que vai, né? E quando eu olhei para minha volta, eu falei, caramba, eu trabalho, ganho bem, mas cadê os meus bens, cadê o meu patrimônio? Não tem. Falei, o que está acontecendo? E aí, quando eu parei realmente para estudar isso, eu fui chamado inclusive para dar uma palestra para 50 mulheres. E aí quando eu dei essa palestra para elas e eu percebi o impacto do conteúdo, do conhecimento, da informação na vida delas, aquilo eu entendi como um chamado. Eu falei, cara, essa é a minha missão, é isso que eu gosto de fazer. Então, quando eu vejo uma pessoa conseguindo agora começar a se controlar, poupar e investir, é algo que me realiza hoje demais. Então, é a minha missão de vida hoje falar sobre isso. Eu quero saber o que você ensinou nessa palestra sua, mas antes eu vou mostrar uns vídeos, alguns VTs que tem seu aqui para as pessoas conhecerem. Vamos lá? Thiago! É um sonho que passa, né? Se olhando a Muito bom. essas imagens, né? Muito bom. Como que é o foco? Como que é esse trabalho seu dessa mentoria, Thiago? Olha, Nani, primeiro eu preciso Porque dizer... você vai pegar a pessoa do nada, né? Realmente... Meu foco, meu trabalho é trazer a pessoa desde da mentalidade onde ela está com endividamento, onde ela consegue se poupar o dinheiro e aprender a investir. Tudo isso com o próprio dinheiro dela. Porque quando a gente fala de educação financeira, a pessoa já traz todos os seus medos, seus paradigmas, e ela acha que, primeiro, que educação financeira é chato. Educação financeira é legal, porque é o que te proporciona realizar os seus sonhos. E as pessoas já trazem aqueles medos de que, eu vou ter que parar de gastar com o que eu gosto, com o meu lazer. Não necessariamente. Claro, se tudo estiver sendo de forma demasiada, extrapolada, tem, que é o controle financeiro. Mas quando você aprende a gostar disso, você começa a ter recompensas dessa nova cultura, dessa nova habilidade de educação financeira. E as pessoas, elas também trazem seus medos, seus paradigmas de que, mas eu não tenho dinheiro para investir, não tenho dinheiro para começar. É sempre isso que a gente ouve, né? Não tenho dinheiro. E, na verdade, a educação financeira é a habilidade de fazer aquilo que você transformar, né? quer com o dinheiro que você tem. Lógico, a gente fala em ganhar mais, sempre ganhar mais, mas é com o dinheiro que você tem hoje. Então, tem gente que ganha... eu costumo dizer que tem pobres
e a gente fala de mentalidade pobre, que ganha R$ 1.000 até R$ 100.000. Porque não é o quanto você ganha, é sobre o quanto você poupa com aquilo que você ganha e investe. Com os segredos, dá umas dicas pra gente. Quem tá Claro. em casa aí, gente, vocês têm perguntas também, aproveita. Por exemplo, a pessoa que ganha o salário mínimo. A gente sabe que muita gente ganha, muitas pessoas fazem bico depois. Como que a gente consegue sair um pouco das dívidas? Qual o segredo? Tem um X que você tem que guardar, mesmo assim, não podendo, Tem sim. para fazer uma O economia? mais legal, Nani, é que eu me propus a todo esse trabalho e seguir, porque eu descobri que isso não é um dom. A pessoa ela não tem o dom de enriquecer ou o dom de ser bem financeiramente. E é uma ciência. E, poxa, é uma ciência. Isso foi o estalo, o insight na minha vida. Porque quando é uma ciência, qualquer pessoa Eu pode posso. aprender. Desde o que nasceu. Não importa onde você nasceu. Seu credo, sua religião, sua cor, seu sexo, não importa nada. Só importa você querer. Quer aprender? Então, existe uma ciência para isso. E aí a tua pergunta existe uma ciência. Porque as pessoas, elas falam, quando a gente fala principalmente sobre investimento, né? As pessoas falam, primeira objeção, não tenho dinheiro para investir. Eu nem falei quanto. Eu nem falei, você tem que investir 1.000, 10.000, não. Então existem regras, existem porcentagens. Exemplo, quando a gente faz passa um controle financeiro para a pessoa, a gente já fala, você tem que se pagar com 5%. Então, atenção para os números e para as porcentagens. 5% você se paga dentro do teu orçamento. Não me interessa quanto você ganha. Você falou um salário mínimo, né? Então, vamos falar de um salário mínimo. Vamos falar de quem ganha pouco, para saber qual o percentual, quantos você tem que guardar, como que você faz essa mudança, primeiro na sua mente e essa organização, né? E a pessoa precisa entender o seguinte, que ela precisa viver dentro da realidade dela. Porque o grande problema da educação financeira é que a pessoa ela não quer viver a realidade dela, ela quer viver a realidade do outro. Então, Aí já complica, né? Exatamente. Então, ela Nesse tem mundo condições... de internet, então, Thiago. Principalmente, por causa do Instagram. Então, a pessoa ela é capacitada, ela sabe fazer, ela pode fazer, mas quando ela entra no stories do vizinho, ela acha que ela tem que viver como aquela pessoa para viver de status, né? Então, isso atrapalha bastante. Então, mas primeiro a gente traz esse raciocínio para a pessoa. Entenda isso. Viva dentro das suas possibilidades. Vivendo das suas possibilidades, vamos pegar o quanto você ganha, 5% você se paga. É um dinheiro que você se pagou. Guarda onde você quiser, de preferência num fundo de investimento, numa corretora. O que você aconselha hoje, você indica? O que é mais seguro para quem tem medo, quem não gosta de investir sem conhecimento? Então, quem tem medo são os conservadores. O conservadorismo ele também é uma questão de falta de conhecimento, né? Mas, basicamente, Nani, tesouro direto. Tesouro direto é um fundo de renda fixa. É o investimento mais seguro que existe hoje, que ninguém sabe. As pessoas acham que é poupança. E a poupança ela não é nem investimento e também não é tão seguro quanto o tesouro direto, né? Então, como que faz uma aplicação no Tesouro Direto? Tesouro Direto é simplesmente, você pode entrar no próprio site do Tesouro Direto ou em qualquer corretora segura, né, que seja habilitada pela CVM. Hoje eu gosto de trabalhar muito com a XP, com a Toro, com a Genial, com a Rico, mas tem várias corretoras aí. Entra lá, faz o seu cadastro, com pelo menos R$30 você já pode começar a investir. Então olha só, R$30, né? E é um dinheiro que que todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Sim, pode fazer um aperto aí, né? Dar uma apertada em alguma coisa. E rende mais do que a poupança, hein? É mais seguro, olha só, ninguém fala isso. Rende mais que a poupança e é mais seguro que a poupança. E como que o povo gosta de saber como movimentar? Quando pode movimentar esse dinheiro? Quanto tempo tem que ficar aplicado? Liquidez diária, né? Liquidez diária. É uma coisa que sempre começa do começo. Vamos começar primeiro construindo a sua reserva. As pessoas têm que ter uma reserva para alguma catástrofe, uma próxima pandemia, ninguém sabe acontecer, tem que ter sua reserva. De no mínimo aí 6 meses para quem trabalha de forma CLT, 12 meses para quem trabalha de forma autônoma. Começa no Tesouro Direto, que é com liquidez diária. Então, você pode tirar o dia, a hora que você quiser, né? A ideia não é... É não tirar, claro. É não tirar. Mas aí que tem investimentos, aplicações, que se você tirar, você perde toda a renda daquele tempo aplicado, né? Aí depois a gente vai falando de outros tipos de investimentos que exigem um pouco mais de risco, mas que tenha mais rentabilidades também. Isso é renda variável, né? Ações e tudo mais. Aí já é mais complicado, né? E para a dona de casa, que está ali nesse aperto, ela já trabalha com economia, né? Ela já entende um pouco de economia, porque
para driblar essa crise. Os preços nas feiras, nos mercados, os alimentos, em tudo, é um trabalho diário que fazem, né? As donas de casa são empreendedoras maravilhosas, né? Sim. Nos ensinam muito. Mas a regra, ô Dani, ela serve para todos, que eu estava falando. Você precisa, por exemplo, se encaixar com 60% do que você ganha, você precisa pagar suas contas. O grande problema é que a pessoa ela pega o dinheiro, ela só faz duas coisas. Primeiro, elas gastam, elas vão no shopping, elas na rua, gastam alguma coisa e depois pagam as contas. Basicamente, o brasileiro faz isso com dinheiro. É. Quando você precisa, com 60%, pagar suas contas, mas não consigo pagar com 60%. Então, você precisa organizar para que se encaixe dentro de 60%. Tem que ser 60%. 60%. E aí, 10% você tem que separar para investir. 10%. Você tem que separar para investir. Que aí quebra aquele paradigma de que não tenho dinheiro para investir, mas, poxa, eu não estou falando de dinheiro, estou falando de porcentagem sobre o seu dinheiro. Se você ganha um salário mínimo, é R$130. Se você ganha R$100 mil, você tem que separar R$10 mil todo mês para investir. E aí tem outras porcentagens, né? 10% você separa para um sonho, 10% você doa, é importante a doação, 5% você se paga e 5% você gasta à vontade. Então a gente trabalha com o cliente sempre dentro dessa porcentagem. Se encaixa nisso que a tua vida realmente vai ser transformada. Tanto com relação à poupança, a tua qualidade de vida e os teus investimentos. Porque quem não investe não pode esperar um futuro melhor para você, para sua família. Ele também não está acreditando, né? E como que é a sua palestra? Eu vi ali que você estava super empolgado, A para muitas mulheres. palestra é algo que eu gosto demais, né? Gosto demais de fazer porque eu me sinto à vontade hoje. E eu ensino basicamente essa ciência, sabe? Né? Essa ciência de que a gente precisa saber, primeiro, onde que a gente está. Eu estou aqui, essa é a minha situação atual, para eu poder te encaminhar para onde você quer ir. Eu quero somente pagar minhas contas. Ok, vamos trabalhar nisso. Eu quero ser milionário. Ok, vamos trabalhar. Como que é? Há um diferencial? Sim, existe um Muita diferencial. gente quer ser milionário, mas esquece que tem muita relação também, muito trabalho. Exatamente. Dedicação. Tem gente que não quer, que aí a gente percebe que são crenças limitantes da infância. E tem pessoas que querem. E você trabalha isso também, de tirar essas crenças? Tem muita crença limitante. Sim, tem muitas crenças limitantes, que vem enraizada da infância, né? Onde a criança foi imposta pelos pais que não, você vai nascer assim, você vai ser assim como a gente. E aí a gente precisa realmente trabalhar a mentalidade dela para que ela quebre isso, né? E avance. Sem isso não dá para evoluir. Como que é a sua mentoria? Como que você faz esse trabalho nas pessoas? Então, meu trabalho, eu pego ali, como eu te falei, né? A gente tem uma conversa, primeira sessão, normalmente é online que a gente faz. Então tem a sessão para saber a situação atual do cliente. Quanto que ele gasta, normalmente gasta mais do que ganha, então a gente identifica isso e passa um diagnóstico. E aí eu consigo entender também se a pessoa tem muitas crenças limitantes, se ela está ali bloqueada, e quero saber o objetivo dela. Seu objetivo é o quê? É ter uma família, é ter um carro do ano, é ter uma casa, é ser milionário. E aí, para ter uma casa é o sonho de todo mundo, né? Todo mundo sonha e, na verdade, não deveria nem ser sonho, né, gente? Todo mundo deveria ter incentivos e incentivos para a gente conseguir ter a casa própria, né? Nós sabemos disso. Mas nem todo mundo consegue. E essa, O que você orienta? Essa é a maior polêmica de todas. Porque a polêmica é ter casa própria ou morar de aluguel, né? E aí... Como assim? Explica. Essa é polêmica demais. Mas assim, como educador financeiro, a gente não trabalha focado no emocional, a gente trabalha focado no racional. Então, racionalmente falando, morar de aluguel é mais vantajoso. E aí vem a polêmica. Por quê? Porque quando você financia uma casa, estou falando sobre financiar e morar de aluguel, né? Quando você financia, os juros que são embutidos ali, normalmente são maiores do que você morar de aluguel. Mas morar de aluguel não é simplesmente você pensar assim, vou tirar meu salário e vou pagar aluguel. É isso que as pessoas pensam. E é aí que está o erro. Não é tirar do seu salário para pagar aluguel, mas é tirar dos seus investimentos. Então, o melhor dos mundos, Nani, e não é para todo mundo, tá? Por isso que a gente sempre conversa, saber qual que é o objetivo da pessoa. Mas o melhor dos mundos é quando você tem um valor investido, que aí é a etapa da independência financeira. Que, vamos supor, teu custo de vida é R$5 mil, envolvendo aluguel, água, luz, telefone, tudo que você custa ali no mês. Você tem um valor investido de uma forma segura, que daquele investimento,
sai de rentabilidade R$ 5.000 para você. Então é o teu dinheiro trabalhando para você e pagando o teu custo de vida. Aí sim é melhor morar de aluguel. Nessa condição. Mas óbvio que a gente sempre orienta, guarde dinheiro, poupe dinheiro, invista para que amanhã você tenha sim dinheiro para dar entrada numa casa sua. Mas aí é o dinheiro trabalhando para você. Então as pessoas elas se endividam porque elas pensam no sonho da casa própria, mas elas fazem de forma errada. Enquanto você não paga o último boleto, a casa não é tua. E aí pode se tornar o terror da casa própria. Vai aumentando e a dívida continua, né? Exatamente. Depois você não consegue. Bom, qualquer pessoa, então, pode ter a educação financeira, pode começar a fazer. Qualquer pessoa, né? Como você pensa, esse trabalho também você faz para adolescentes, para jovens? Sim, inclusive eu quero falar de um projeto aqui excelente para adolescentes. Mas o maior trabalho que a gente tem não é de ensinar em si, mas é de conscientizar que as pessoas elas não precisam de mais dinheiro. É bom mais dinheiro? É maravilhoso. Mas você precisa saber como lidar com o quanto você ganha hoje, para que você possa amanhã ganhar mais. Porque à medida que você vai ganhando mais, você vai tendo um buraco ainda maior para resolver. Você ganha R$ 1.000 hoje sem educação financeira, você tem um problema de R$ 1.000. Se amanhã você ganha R$ 100.000 sem educação financeira, você tem um problema de R$ 100.000, né? E falando dos adolescentes, Nani, é um projeto recente, que em parceria com o meu amigo Vladimir e com a Mari, onde a gente está inserindo crianças, na verdade adolescentes, de 13 até 22 anos, onde a gente está ensinando tudo para elas sobre empreendedorismo geral. Aí envolve educação financeira, oratória, marketing pessoal, como conseguir um cônjuge, a importância de um cônjuge para a sua vida. E essas crianças vão, no período de 5 meses, vão abrir uma empresa, um CNPJ mesmo, e até conseguir investidor anjo para essa empresa. É tudo aquilo que a gente sonha que nossos filhos aprendessem na escola, na faculdade, mas infelizmente não tem. Deveria ter acontecido com a gente. Né? Exatamente. E a gente tá como com que vai ser isso? Esse projeto já está acontecendo. Onde? Agora, nesse momento, como a gente iniciou, está lá em Santo André, né, perto do shopping ali. Mas a gente está expandindo isso daí para vários lugares, tá? E é presencial, porque a gente precisa fazer dinâmicas com as crianças. E... Quanto tempo? 5 meses. 5 meses? 5 meses para a criança se formar um empreendedor mesmo e dar orgulho para os pais. E é um projeto filantrópico, não tem fins lucrativos, tem custos, né? Então a gente cobra apenas custo para os pais, mas realmente é algo para transformar a vida desses adolescentes. E você não vai fazer isso para os adultos também? Para os adultos, a gente... Seria interessante, né? Sim, para os adultos eu tenho um outro projeto, né? Um outro projeto que é justamente para trabalhar as crenças enraizadas que elas tiveram desde do zero ano de vida até 14 anos. Então, primeiro a gente trabalha isso nesse projeto e aí depois a gente trabalha também a parte de finanças, mas tem também para os adultos. Onde? Para os adultos, a gente está fazendo lá no Tatuapé. No Tatuapé, toda quarta-feira, eu convido quem tiver aí bloqueios, não sabe o que está acontecendo, não sabe por que a vida não vai, possivelmente é algo lá enraizado da sua infância. Então, lá no Tatuapé. Como que é a equipe que trabalha com você? Então, eu trabalho hoje com... Psicólogo? Tem eu trabalho hoje com outro amigo também, educador financeiro, Leandro, e o Rogério, que é um psicanalista, que trabalha essa parte de psicanálise focando em empresários. Então, ele é fenomenal. E esses projetos, você pretende o quê? Virar a nível nacional? Como que está? Sim, a ideia é a nível nacional. Essa ideia é fantástica, né? Principalmente para os adolescentes, né? Sim, não, demais. Essa é uma das mais relevantes que eu já vi na minha vida e abracei a causa. E cabe nesse projeto quantas crianças? Olha, como é presencial, Nani, a gente está hoje com a sala lá de mais ou menos 20 crianças, né? E está no início, mas a gente está expandindo para ter uma em cada município ali, sabe? Porque de um projeto realmente muito relevante. Então, a gente sempre fala, imagina você, pai, se tivesse essa base, essa educação, toda essa informação, que não é só educação financeira, né? É tudo ali que envolve. Ou o pai também, que às vezes ele já é empresário, mas ele não sabe, não quer, não dá para ensinar o filho. Então, manda pra gente que a gente ensina tudo. Manda para quem é profissional, né? Obrigada, viu? Rede social, como nós encontramos você? Eu tô no Instagram como Thiago sem H, Thiago L Franca. Aí, esse. E tem todas as minhas redes sociais aí no Instagram. Ali tem dentro do Instagram tem um link lá na bio, onde você acha todos os meus trabalhos, tudo que eu ofereço, minha mentoria, minhas palestras, tem meu telefone. Então tá tudo aí no meu Instagram. Obrigada, viu, Thiago? Eu que Parabéns, agradeço, viu? Obrigada mesmo. Imagina. Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, não saiam daí que a gente volta já. Tem desfile, tem muita coisa ainda, muito bate-papo aqui no Tarde Top. Minutinho só.